a sua aprovação e registro oficial, né? A gente já sabe que já tinha aula de Química e outros cursos anteriores aqui na UFV, mas hoje é a data comemorativa da oficialização desse curso, né, diante do MEC. Eu queria agradecer ao professor Vinícius, em nome do professor Vinícius, né, a comissão que organizou o evento, ao CA de Química, que está aqui presente conosco hoje, né, porque levaram isso à frente bem independentemente, né, e conseguiram organizar aí um conjunto de palestras bom e representativo aí dessa data, né. Eu queria falar para vocês que o curso de Química está fazendo 50 anos esse ano e eu estou fazendo 25 anos de que trabalho aqui com vocês aqui no curso de Química, né, como professora. Então, eu sei da metade da história apenas, né, mas bastante coisa aí da história do nosso curso, né, eu estou aqui desde 96. E nesse tempo, muita coisa mudou. Por exemplo, quando eu fui contratada, o curso de Química, o departamento de Química, né, era lá naquele edifício Fábio Ribeiro Gomes, que talvez os estudantes mais novos nem tenham prestado atenção nesse nome ainda, mas a gente tinha ali uma vista privilegiada, a gente saía na varanda e via as palmeiras ali do Bernardão e dos alojamentos, e um jardim muito bonito naquele gramado. Hoje ali tinha um jardim muito bonito, que depois foi sendo modificado, né? Mas, por outro lado, a gente teve um upgrade enorme de laboratórios, gabinetes, espaço físico, né, condições de trabalho, com a mudança para esse outro prédio que vocês mais jovens aí conhecem hoje, né? Então, teve uma mudança muito grande de um andar, né, num prédio bem pequeno, tudo muito apertado, para esse prédio inteiro aqui, né, com laboratórios modernos. Então, o curso de Química teve uma possibilidade de evolução muito grande na sua qualidade aí pelo novo ambiente, né? Outra coisa que foi marcante aí que aconteceu, né, ao longo do tempo, desde a criação do curso até a época em que eu fui contratada, a gente tinha uma quantidade de estudantes pequena, eram 25 entradas aí pelo vestibular, não era Enem, né, naquela época, 25 alunos ao todo de licenciatura e bacharelado, né? E hoje nós temos aí 4 vezes mais, né? Se vocês considerarem a licenciatura, o bacharelado diurno e o noturno. Então, nós temos 100 entradas aí pelo Enem. E se a gente considerar a criação do curso de Engenharia Química, mais as 40 vagas aí da Engenharia Química, que é outra modalidade importante que a gente oferece hoje, né? Mas é um curso jovem ainda, nós estamos falando aí do curso de bacharelado de Química, né? E licenciatura, que são bem mais antigos. Se a gente pensar no nosso corpo técnico e docente, também tem uma variação imensa aí ao longo do tempo. Nesses 25 anos, a gente passou de cerca de 25, 27 professores, e eu não sei quantos técnicos tinha na época, mas pouquinhos, né? Para hoje, um quadro com 46 docentes e uma quantidade de técnicos que, somada, aí a gente chega quase a 100 pessoas trabalhando aqui no departamento. Então, mudou completamente o perfil, né, profissional aqui do nosso departamento. Uma curiosidade, não tem nada a ver com a qualidade do curso nem nada, mas tem a ver com a história, que eu acho muito interessante, é que quando eu fui contratada aqui em 1996, né, às vezes tem gente aqui que nem era nascido ainda, bom, a gente tinha 4 professoras no departamento. Era, arredondando aqui para cima, 15% eram mulheres, né, professoras. E hoje nós temos aqui 16 professoras, então, de 46, né? Então, não é assim, foi um aumento numérico muito grande e também percentual, chega a em torno de 35% de mulheres, né? Então, a profissão da química mudou muito, provavelmente também, né? Na indústria, com a formação de muito mais mulheres químicas, né? E aí a gente também está tendo mais mulheres no curso de química. Bom, não vou continuar contando história, não, porque o professor Luiz Cláudio vai contar provavelmente muita história aí, sabe mais do que eu, porque está aqui antes de mim, né? E o professor Edilton também, que é nosso decano,
nosso professor mais antigo, então ele com certeza sabe muito mais coisas aí, vai falar para vocês. Só para a gente encerrar, eu vou mencionar também uma outra curiosidade, porque nós temos aí muitos estudantes nos assistindo, e hoje nós temos docentes do departamento que já foram estudantes, como vocês são, né, agora. Então, vou mencionar alguns aqui, a professora Vânia, da Orgânica, da turma de formatura de 2004, né, professora Patrícia, que está aqui hoje fazendo as mediações, é de 2003, se não me engano, foram minhas alunas, né, Reinaldo, professor da Analítica, que é de 2001, Sérgio, que é de 99, todos esses aí foram meus alunos, né? Mas tem outros que são mais antigos, que eu não lecionei para eles, mas estão aí hoje, que é o Marcelo Henrique, da Orgânica, o Robson, o Demoner, a Maria Eliana, né, que são de turmas mais antigas. A Maria Eliana é de 1981, então eu acho que ela é a professora e mais antiga, e também a professora que foi estudante do curso de Química mais antiga aqui também do departamento. Então, ela deve conhecer muita história. De forma que eu prometo para vocês, talvez um evento, um segundo evento, né? Porque não vai dar para vocês ouvirem tudo hoje, no próximo ano, e aí a gente faz aí uma reunião com esse pessoal, porque com certeza a gente tem que aproveitar aí a história que eles têm para contar, né? Hoje nós vamos ouvir à tarde também a opinião aí dos nossos estudantes, né, sobre o próprio curso de Química, além da opinião dos professores hoje, né, que vai ser muito importante agora de manhã, e no final vamos fechar com chave de ouro aí com uma palestra, claro, não é de um professor daqui, mas uma pessoa que tem ligação conosco há muito tempo, e muito importante aí na área de ensino de química, ensino de ciências, né, que é o professor Chassot. Então, eu acho que vocês não devem perder, essa palestra de fechamento é essencial para muita gente, né? Então, eu vou fechar minha fala aqui agora, e fechar minha câmera também, para deixar os holofotes aí sobre o nosso decano, né, que vai trazer para nós informações importantes. Então, um ótimo evento para todos nós aqui. Obrigada. Obrigada pela fala, professora Mayura, e pela presença. Agora eu passo a fala para a professora Patrícia, que vai ser a mediadora da palestra do professor Edilton Barcelos. Bom dia a todos, né? É um grande prazer, né, estar aqui nesse evento, que é um evento muito importante, né? A gente está comemorando aí 50 anos do Departamento de Química, né? Então, venho apresentar a primeira palestra, que vai ser, né, realizada pelo professor Edilton de Souza Barcelos. Vou falar rapidamente um mini currículo aqui do professor Edilton. O professor Edilton, atualmente, como a professora Mayura mencionou, ele é o decano do departamento, né? Ele é o mais antigo do departamento de Química, e ele possui graduação em Engenharia Química em 1972, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Engenharia Nuclear em 1985, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado em Físico-Química em 2003, pela Universidade Estadual da Unicamp, né? Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele ingressou como professor auxiliar de ensino no Departamento de Química, na Universidade Federal de Viçosa, em outubro de 1979. Atualmente, ele é professor adjunto do DEC, da UFV, tem experiência em físico-química, na área de físico-química, na análise de dados multivariados, atua principalmente nos temas quimiometria, PCA, Tucker, Parafac e poluição atmosférica. E também o professor Edilton é atuante, né, como presidente da ASPUV. Ele é o atual presidente da ASPUV, da Seção Sindical de Docentes da Universidade Federal de Viçosa. Então, o professor Edilton aí vai ter uns 40, 50 minutos para nos contar um pouco aí das trajetórias, histórias e histórias do Departamento de Química da UFV, catalisadas pela ciência. Boa palestra, professor, e bom evento a todos. Você quer abrir o microfone, senão não sai nada, né? Bom, pessoal, um bom dia para todo mundo. Eu devo começar aqui agradecendo, né, imensamente ao Centro Acadêmico de Química, à comissão organizadora, né,
do evento, na pessoa do professor Vinícius, que teve também a colaboração da professora Regina e do professor Reinaldo, ajudando um pouco, né, a realização desse evento comemorativo dos 50 anos do curso de Química da UFV. Ao mesmo tempo, eu os parabenizo pela iniciativa. Precisamos de fazer isso de vez em quando, né? Quero cumprimentar as estudantes e estudantes da graduação e pós-graduação do Departamento de Química e demais estudantes da instituição. Quero cumprimentar também servidores e servidoras técnicas, técnicos, né, e docentes do Departamento de Química e de toda a Universidade Federal de Viçosa. Cumprimento a comunidade que nos assiste, independentemente de vínculos com a UFV, e vou tentar traçar uma trajetória, não apenas do Departamento de Química, mas também da universidade, para mostrar um pouco a relação que existe entre a Universidade Federal de Viçosa, na essência de sua formação, com a vocação da universidade como um todo, e o papel e o status do Departamento de Química dentro dessa instituição. Ok? Então, a ideia é contextualizar esse histórico, colocando, né, como que o Departamento de Química se situa nessa estrutura que é a Universidade Federal de Viçosa. A universidade, ela tem origem na Escola Superior de Agricultura e Veterinária, né, a ESAV, criada aí por Arthur Bernardes, né, por decreto. Consta a data 30 de março de 1922, o ato, né, do decreto. O nome, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, dava já a dimensão da vocação que se pretendia para essa instituição que era criada à época, a vocação agrária, né? Então, a ideia era aproveitar esse espaço enorme que é o Brasil, como um país de dimensões continentais. E assim foi. Em agosto de 1926, ocorre a inauguração da ESAV, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, por Arthur Bernardes. Em 1927, tem início as atividades didáticas. Surgem aí os cursos fundamental e médio. Aí, em 1927, ainda não existia curso superior, era fundamental e médio. Ano seguinte, 1928, instala-se, então, o curso superior de agricultura. E, 4 anos depois, 1932, tem início o curso superior de veterinária. Então, a partir de 1932, então, poderia se colocar, então, Escola Superior de Agricultura e Veterinária, porque aí completam estão as duas, né, vertentes que consideram a sigla ESAV, né, Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Durante esse período, surgem as figuras de Peter Henry Rolfs para dirigir a ESAV e Belo Lisboa, um engenheiro, né, para administrar as obras de construção aí dos espaços, né. Em 1948, pela evolução que a ESAV apresentava, dependendo, né, e por causa do contexto que existia na época, a ESAV passou a ser, foi estadualizada e passou a ser chamada Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, URENG. Alguns de vocês devem ter escutado essa sigla também, que depois, né, com o tempo, ela desapareceu. Desapareceu não, foi transformada, né, foi federalizada, mais adiante falo sobre isso. Então, essa URENG, ela compunha Escola Superior de Agricultura, Escola Superior de Veterinária, Escola Superior de Ciências Domésticas e a Escola de Especialização. Quer dizer, essa escola de especialização era a semente da pós-graduação, porque era um espaço, né, para
as especializações dos cursos superiores que existiam à época. Havia, então, 2 serviços que não eram das escolas, né, superior de agricultura veterinária e de ciências domésticas, nem da especialização, mas que atendiam, que era o serviço de experimentação e o serviço de extensão, naquela época. Bom, por esse histórico que a gente está apresentando até aqui, há de se pensar ou de se ter uma falsa impressão que o, entre aspas, DNA, a marca da UFV, estaria restrito às ciências agrárias. Mas não é bem assim. Vamos ver isso um pouco mais adiante. Bom, vem a federalização da UFV, né, da URENG. No dia 15 de julho de 1969, aí o ano era esse, mas o dia e o mês eu não posso afirmar com certeza, mas me parece que está aproximadamente correto. O governo federal transforma a instituição estadual em Universidade Federal de Viçosa. Essa é a universidade que temos hoje e é a que tem sobrevivido, né, nos últimos tempos a respeito dos sucessivos cortes orçamentários impostos pelo governo federal atual à instituição, ao corpo estudantil, ao corpo técnico-administrativo e ao corpo docente. Há um esforço, né, para garantir o funcionamento da UFV por causa das dificuldades que enfrentamos no momento em relação ao financiamento, né, das universidades, e no caso da UFV. Hoje a UFV possui 4 centros, né? Centro de Ciências Agrárias, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas e o Centro de Ciências Humanas, Artes e Humanidades. Nessa ordem de importância pela comunidade, né, que no passado se estruturou dando importância na distribuição de recursos, inclusive, né, para esses centros, ou para os departamentos que compõem esses centros. Né? Então, pelo que nós estamos vendo aqui, essa importância ela está colocada, né, primeiro para as ciências agrárias, depois ciências biológicas e da saúde, depois o departamento de química, que está dentro aí é uma unidade, né, da universidade, que está dentro do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, e, por último, o Centro de Ciências Humanas, Artes e Humanidades, que tem dificuldade aí, né, de se manter aí com alguma autonomia, inclusive porque alguns de seus cursos sofrem, né, passam pelo perigo de poderem desaparecer aí no futuro não longe, não muito longe, se esse governo permanece com as suas ideias, né, de transformar a universidade pública num espaço mercantil, né, de lucro da iniciativa privada. Bom, o departamento, aí eu vou falar rapidamente, a professora Mayura falou também de forma rápida, claro que ela tem muito mais informações a respeito, né, do que o departamento tem, do que oferece, né, porque já tinha antes, mas na condição, né, de chefe do departamento, detém também muitas informações acerca do que o departamento de Química vem fazendo. Então, tem 3 cursos, bacharelado em Química, o de licenciatura em Química e o de Engenharia Química, que é um curso novo, comparado com o bacharelado e a licenciatura. Oferece também disciplinas aí para vários outros cursos da UFV. Para entender a importância do departamento de Química, e essa importância não é necessariamente reconhecida em certas instâncias da instituição, da Universidade Federal de Viçosa, é necessário voltar um pouco ao passado. Né? Uma leitura, se a gente vai lá no artigo 12 do regulamento, veja, não era ainda um estatuto, mas era um regulamento que foi instituído pelo decreto 7323, de 25 de agosto de 1926, pode ter algum problema aí na data, mas era 1926 o ano, revela, né, nesse decreto o reconhecimento da química
como disciplina fundamental para os cursos em formação na instituição. Então, vamos ver o que diz, eu vou passar aqui, o que diz esse artigo, o artigo 12 desse regulamento. As matérias componentes dos diversos cursos da escola ficarão distribuídas em 15 cadeiras, que constituirão os departamentos de ensino da escola. Veja bem, 15 cadeiras, e essas cadeiras seriam, então, os departamentos da escola à época de sua formação. A 7ª cadeira é a de Química. Então, vejam bem, o departamento de Química é tão velho quanto a própria UFV. O departamento de Química surge como uma cadeira, uma das 15 que eram criadas à época, portanto, tem a mesma idade da UFV. Né? Como que era composta, então, essa cadeira, ou esse departamento? Era composto pelas áreas de Química Geral e Inorgânica, Química Analítica, Química Orgânica, e aí Química Agrícola, que deve ter sido o embrião da pós-graduação em agroquímica, né? Química Agrícola, então, era uma das seções aí, noções de Química Biológica, que foi provavelmente o alicerce para a criação do curso do Departamento de Bioquímica dentro do Departamento de Química, que depois do Departamento de Bioquímica se separa do Departamento de Química, aí pelos anos 1998, por aí, 99 do século passado, no final do século passado, e se transforma aí no Departamento de Biologia e Molecular, Bioquímica e Biologia Molecular. E tinha uma outra área que era inspeção e conservação de produtos alimentares. Então, a disciplina química, ou vamos dizer assim, no sentido mais amplo, a química falou mais alto. Impôs-se como área de conhecimento imprescindível para dar liga, para fazer sentido, para dar concretude a qualquer projeto que se pretendesse ser bem-sucedido, não apenas na transmissão de conhecimentos complementares às outras áreas, né, que compunham a universidade, mas também na expansão da fronteira do conhecimento, que as trabalhadoras, os trabalhadores da instituição que estava em formação deveriam abraçar. Então, isso era o horizonte, né, que estava colocado para esse departamento dentro dessa instituição e, evidentemente, a química como uma disciplina que está, a química como química, em tudo que a gente possa olhar, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente sente, tem química, claro, certamente teria que avançar para a criação do seu curso. Traçava-se aí, então, o embrião do que seria o ensino, a pesquisa e a extensão do, então, Departamento de Química, né, com essas áreas que eu citei aí. Química Geral e Inorgânica, Química Orgânica, Analítica. Não existia o setor de Físico-Química. Hoje, né, importante setor aí do departamento, mas à época não existia. Provavelmente, né, naquela época, tínhamos poucos profissionais da área de Química, a maioria dos professores do Departamento de Química tinham formação em outras áreas, que não a Química, e isso não foi, no momento da criação, não foi observado. Então, a área de Físico-Química apareceu posteriormente aí nesse departamento. Né? Bom, professor Dilton, só um minutinho. O claro. senhor deseja compartilhar a tela ou não tem necessidade? Porque não está sendo compartilhado, ok? Olha só, eu não estou compartilhando a tela, eu acho que não precisa. Não. Quer dizer, na verdade, assim, eu não estou querendo apresentar nenhum quadro.
eu estou tentando fazer essa discussão e essa apresentação dessa forma livre, contando aí. E, é claro, eu deixo, né, o texto que embasa essa discussão para quem quiser lançar a mão dele, sem nenhum problema. Ok? Ok, professor, obrigada. Só avisando que às vezes, né, o senhor tinha que compartilhar. Obrigada. Ok, então. Então, dando continuidade aqui, então a gente estava observando, né, o que seria o estopim do que o Departamento de Química faz hoje, né? Por outro lado, a gente percebe também, claramente, com essa disposição que está colocada aí, que o Departamento de Química tem, claro, né, a sua existência, ao mesmo tempo, né, que foi criada a Escola Superior de Agricultura e Veterinária. Então, muito do que existiu na criação da UFV foi transferido do Departamento de Química, que foi criado na mesma época, né, porque eram os mesmos profissionais das mesmas áreas e esse departamento não tinha, naquela época ainda, pessoal com formação em fisicoquímica, em química, enfim, analítica, enfim, com formação na área de química. Infelizmente, apesar da longevidade, o DEC, o Departamento de Química, não goza do prestígio, que eu diria justo, né, no mapa de importância na instituição, né? Tradicionalmente, a área de ciências agrárias é a mais desenvolvida na UFV. Portanto, dada essa hierarquia, é claro que os recursos acabam sendo distribuídos também segundo essa hierarquia de importância, que eu me referi aí a momentos atrás, nessa exposição. O bacharelado, a partir de 1969, quando a instituição passa a ser a Universidade Federal de Viçosa, desencadeou-se aí um processo, né, uma discussão para a criação do curso de Química, me antecipei um pouquinho, como que um departamento de Química tão antigo quanto a própria universidade não tinha o seu curso de Química. Então, em 1971, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP, autoriza, né, a criação do bacharelado em Química. O curso seria reconhecido pelo MEC em, se não me engano, setembro de 1982, por aí, acho que foi isso. Há uma divergência, seria em dezembro de 1981, mas, enfim, a autorização para o surgimento do curso, 1971. Daí, se a gente, né, começa a contar no tempo, aí são 50 anos, né? Completou 50 anos esse ano, ok? Se foi em junho, se não me engano, de 1971, então temos aí pouco mais de 50 anos e alguns meses, né? Atualmente, o DEC tem 45 docentes, um doutorado aí em tempo integral e dedicação exclusiva, né? É um departamento que tem uma qualificação do corpo, né, muito alta. A parte da formação também do quadro, né, de servidores técnico-administrativos também é bastante qualificadas, técnicos com formação superior, enfim. Então, o Departamento de Química tem qualificação bastante elevada, se considerarmos, né, a constituição do seu quadro de profissionais. Bom, esse departamento e esse curso, né, o curso de Química, nos seus 50 anos, atende atualmente a cerca de 4 mil matrículas, acho que agora mais, né, por ano, esse dado aí não está atualizado, e com oferta de mais de 50 disciplinas, dependendo aí do período, enfim. E oferece ainda 26 disciplinas a programas de mestrado e doutorado aqui na instituição. O programa de pós-graduação multicêntrico em Química de Minas Gerais possui mestrado e doutorado em Química, ao passo que o programa de Agroquímica, né, o programa
esse programa. Inicialmente foi a pós-graduação, começou com a agroquímica e agora, recentemente, há poucos anos, criou-se aí a pós-graduação multicêntrica, né, em Química de Minas Gerais, e agora o departamento também, nesse convênio com outras instituições do Estado de Minas Gerais, também dá formação em nível de mestrado e doutorado em Química, e não apenas em agroquímica. Okay? Bom, pessoal, passaria a... Esse aí é o contexto, né? Tentei dar um contexto de que como que o departamento de Química surgiu, como que o curso de Química surgiu nesse contexto e quais as bases históricas, né, que deram ao departamento de Química e, né, ao seu curso de Química, né, algumas marcas, né, tintas, né, que traziam, pelo menos agora mantém menos identidade com as áreas que deram origem, né, ao departamento de Química naquela época. Em outras palavras, que deram um caráter menos, vamos dizer assim, químico ao departamento de Química, né, do que ele merecia quando foi criado, a época que foi criada a Universidade Federal de Viçosa, né? Esse caráter, né, essa tinta que pinta o departamento de Química e o curso de Química como essencialmente químico, né, como essencialmente curso de Química, só pôde ser possível depois que houve, né, contratações de pessoal da área de Química, com formação em Química, e aí essa identidade química, essa marca, pôde ser imprimida, né, no departamento de Química, e hoje o departamento de Química é conhecido, né, com essa cor química, e não como alguns profissionais de outras áreas com formações diferentes da Química, dando aulas no departamento de Química e dando formação em Química, né, no passado para outros profissionais. Não necessariamente, né, não havia o curso de Química à época, esse curso aí está aí nos seus 50 anos, né? Então, o departamento de Química era, historicamente, um departamento que dava suporte a outros cursos, né, da universidade. Passou a dar sustentação, né, à formação dos cursos de Química a partir da formação, da criação do bacharelado, ou seja, a partir da criação do curso de Química em 1971. Ok? Bom, ao longo aí desse período todo, né, existem alguns fatos, né, tem um registro da história do departamento, né, que passa aí por momentos de, vamos dizer assim, descontração e lazer, momentos hilários, momentos curiosos, momentos dramáticos, né? Eu poderia citar aqui, não vou trazer muitas informações, é tanta coisa, né? A gente vai deixar as histórias nesse aspecto, né, para um novo momento em que teremos a oportunidade de discutir o departamento de Química e o curso de Química em outros eventos, né, que serão... esse é o Coroa, né, que está falando com vocês, esse que está aqui na caneca, né? Vou beber um pouco de água, por favor. Então, gente, o departamento de Química realizava, não sei como que anda hoje, ainda realiza, mas não com a mesma frequência, vamos dizer assim, ou todo ano, né, enfim, ou com um número não tão expressivo, né, como a professora Mayura falou, né, o departamento de Química tem 46 docentes, né, que, na medida em que houve, dobrou de 27, quase dobrou, né, para 46 docentes, né, aí nos 25 anos que a professora Mayura está aqui, né,
nesse tempo aí, dobrou de 27 docentes para 46, também o número de mulheres no departamento passou de 4 para 16, quadruplicou. Então, isso é um avanço. Não foi proporcional. O crescimento da presença feminina no departamento aumentou numa taxa maior, né, num valor maior do que o crescimento do departamento como um todo, né? Bom, essas realizações, essas comemorações de fim de ano, do Natal, né, o Departamento de Química fazia todos os anos. Os servidores, né, técnicos, né, e docentes se reuniam em um dos laboratórios do antigo prédio da Química, que ele foi mencionado pela professora Mayura, o edifício Fábio Ribeiro Gomes, que é próximo aqui do prédio novo da Química, né? Era comum a secretária do Departamento de Química, a dona Conceição, trabalhava, vocês precisavam ver, encomendar dentre as iguarias, aquilo que era, né, servido lá nessa comemoração, o leitão assado, que era sucesso naquelas reuniões, né? Por força da minha não muita participação, não participava muito, porque nessa época eu não sou original de Viçosa, não sou viçosense, não nasci aqui, apesar de hoje, né, já ser considerado viçosense, porque estou aqui há muito tempo. Para ter uma ideia, né, o Departamento de Química faz 50 anos, dos quais eu vivo há 42 desses 50, certo? Então, estou aqui no departamento, 8 anos apenas da criação do curso de Química, né? Alguns falam que eu cresci junto com o departamento, portanto, que eu sou de 1926. Eu acho que isso aí é um exagero, né? 1926, para essa aparência que eu estou, aí também querer, né? Então, a Conceição fazia isso, né? Fazia essas festas, e eu, às vezes, não participava, porque, sendo de fora, tinha que passar essas festividades, né? Eu era do Rio, morava no Rio, com a família, ou com a família dos meus pais, né? Enfim, ou então em Belo Horizonte, com a primeira esposa que tive, que é, na verdade, a mãe dos filhos que tive também, certo? Então, eu ou estava no Rio ou em Belo Horizonte e não podia participar em todas as vezes dessas comemorações. A mesma Conceição, em semanas de provas, passava horas num dispositivo, eu não sei quantos aqui conhecem, pelo menos ouviram falar, mas nunca viram funcionando, mimeógrafo a álcool, que era usado na época para a finalização desses materiais, preparação das provas, para depois rodar, né, o stencil, como era chamado, aí lá na imprensa universitária, e aí essas provas, então, eram distribuídas, os alunos sofrerem na resolução dos assuntos, né? Vejam bem, o Departamento de Química também já teve um time de futebol. Hoje, um ou outro parece que joga isoladamente aí em algum canto ou no outro, mas tinha um time de futebol aqui. Em um determinado ano, foi formado um time de futebol misto aí, né, do Departamento de Química com a antiga CPD, né, que hoje é DTI. E esse time foi campeão na final, disputando um jogo bastante disputado, com destaque do gol da vitória, que foi feito pelo funcionário que tinha aqui aposentado agora, Eduardo, em uma trama, isso aí é digno de narrador, né? Talvez eu tivesse espaço para trabalhar também aí nas rádios de comentaristas, né, sobre futebol, mas numa trama muito elegantemente construída pelos meio-campistas Marcelo do CPD, aposentado lá do CPD, e o Edilton, não sei se vocês ouviram falar, esse Edilton de Souza Barcelos, do departamento, que era, modéstia à parte, um grande craque da época, certo? Então, hoje não se sabe mais da existência, né,
desse time de futebol da Química, que foi, em muitos momentos, né, uma oportunidade de extravasar tensões, né, durante esses campeonatos, enfim, que a gente fazia, né, naqueles momentos em que era possível essa organização. Hoje está muito difícil a gente ter momentos como esses campeonatos. A universidade já teve times, né, equipes de futebol muito boas, né, e dos estudantes. Enfim, hoje isso está um pouco perdido, não existe ênfase. Aliás, está difícil tudo, né? Bom, tem um fato que eu queria relatar aqui que é constrangedor, na medida em que é também curioso, também é constrangedor. Em uma determinada aula, num desses laboratórios, lá do prédio antigo, né, desapareceu um frasco de tetracloreto de carbono, CCl4. Aí, nós aqui da Química, né, conhecemos a fórmula. Cloro, 4, né, cloro ligado ao carbono. Dentre as possíveis alternativas, né, para o frasco ter desaparecido, né, começaram a discutir, como um frasco, um litro, né, de tetracloreto de carbono. Como que o estudante, ou a estudante, ou quem, né, conseguiu sair do laboratório com aquilo sem ser notado? Aí apareceu uma explicação justificando que ninguém conseguiu ver porque esse produto aí, o tetracloreto de carbono, tem uma alta densidade e que 1 litro, por causa da alta densidade, 1 litro, né, poderia ser colocado num frasco minúsculo, que seria guardado no bolso e a pessoa poderia sair sem ser notada. Ora, essa explicação foi dada por alguém aí do departamento de Química, que não interessa quem, eu nem me lembro mais quem foi, na verdade eu lembro, mas não vou revelar, mas é constrangedor a gente, né, ter alguém do departamento de Química, não interessa quem, justificar o desaparecimento com esse argumento, né? Bom, já correu em boatos no passado de que o primeiro professor a dar aulas de calção e camiseta regata foi um tal de Edilton, do departamento de Química. Esse boato já correu por aí, certo? Enfim, será verdade ou não? Esse mesmo professor, em assembleias da ASPUV, que é a seção sindical dos docentes da UFV, já foi confundido com estudante em momentos de votação e reclamando, porque estudante aí, tem estudante votando, dada a sua aparência na época. Olha, estou falando aí dos anos, né, 1980 e tal, né? Portanto, coisa de 30 e tantos, 40 anos passados, né? Mas, enfim, esse também eu considero que são fatos curiosos, né, que ocorreram na vida da gente e na vida, né, das pessoas que passaram pelo departamento. Hoje, com vários professores e professoras novas no departamento, eu mesmo pergunto para alguns estudantes, você faz que curso aí? Não, eu estou terminando a pós-graduação. Então, enfim, né, as aparências, né, a gente acaba não sabendo exatamente como, onde encaixar o estudante. Fica assim um pouco sem graça às vezes, né, quando pergunto por uma coisa, a pessoa já está lá na frente, né? Bom, tinha um professor aqui, já aposentado, né, Paulo Gontijo, e ele, a título assim, de avaliar a consciência crítica de estudantes, né, não apenas crítica do ponto de vista da ciência que era discutida no momento, do assunto, né, do ponto de vista técnico, volta e meia ele colocava aí uma pitada, uma dose, né, de ordem explicitamente, não implicitamente. Implicitamente estão incluídos em todas as aulas de todos os professores aqui da UFV, de qualquer lugar, um pensamento político, ou até político-ideológico, né? Na medida em que a gente
como professores do departamento, a gente apresenta uma versão de alguma coisa e não chama a atenção. Você vai ensinar como que faz defensivo agrícola. E aí depois essa pessoa se forma lá na agronomia ou em algum curso, ou na química mesmo, e vai trabalhar numa fábrica que produz o tal defensivo para jogar lá no terreno do outro. Olha, você tem que discutir criticamente. Na medida em que você não discute, você está colocando uma dose, né, implicitamente política nas suas aulas, porque você não chamou atenção para o problema de colocar, né, esse defensivo lá na planta dos outros, né, contaminando as plantações e enfim. Então, o Paulo, às vezes, fazia isso e, em alguns momentos, apareciam lá uns estudantes que ficavam gritando aula, 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 para poder fazer uma brincadeira com ele, né? Não era que estavam criticando, mas numa brincadeira, e ele levava isso assim, numa boa. Tem um episódio que eu queria relatar aqui, que normalmente as minhas aulas, né, eram e são carregadas, não carregadas assim com muita tinta, né, mas levemente com uma análise, né, crítica, um pensamento crítico do que a gente faz, por que a gente estuda, o que a gente faz da vida. Estou vendo aí, né, o Paulo Gontijo ia para o deck de bicicleta e voltava, mesmo na chuva. Uma mão no guarda-chuva, uma das mãos no guarda-chuva, a outra lá no guidão da bicicleta, e lá ia ele, pedalando e tal, e tal, e tal, todos os dias. Chegava às 7 horas da manhã, e depois ia embora às 18, ia almoçar, né, em casa, e voltava, enfim, e com aquela bicicletinha dele. Mas um episódio que eu sempre faço, né, coloco, contextualizo, né, momentos da aula, e alguns ganchos que, às vezes, o assunto dá para fazer alguma crítica, né, ou alguma análise mesmo, não necessariamente seria uma crítica, pode ser até um elogio, né, a certos acontecimentos ligados à nossa vida, né, à nossa existência. Então, um episódio que ocorreu em algum momento das minhas aulas, e aí aproveito, né, para falar um pouco sobre isso, né, a universidade, me referi agora há pouco, né, à questão de que a professora Mayura teria, né, mencionou antes, né, da gente iniciar essa palestra, que o Departamento de Química aumentou o número de mulheres, né? Mas, veja bem, a universidade como um todo, não apenas o Departamento de Química, tem uma quantidade de mulheres, né, muito abaixo do que deveria ter. Esse não é necessariamente o problema só esse problema, né? Vamos supor que se tivesse 50% de mulheres e 50% de homens, né, na universidade, usando, né, somente essas duas. E, ainda assim, poderia e há uma desigualdade. Por quê? Porque os cargos máximos a ocupar, mesmo com essa divisão 50%, 50%, avaliando essas duas situações somente, né, a maioria dos cargos ainda estariam ocupados por homens e não por mulheres, certo? Então, não é apenas equilibrado do ponto de vista numérico a presença de mulheres na universidade, mas também a ocupação de cargos. E aí agora vai, de negros. O departamento de Química, quantos negros tem no departamento de Química? Se a gente for pensar somente no quadro docente, né? Então, há um desequilíbrio também. É uma injustiça, né, que é praticada, isso vem desde, e essa dívida nunca é paga. E isso não se discute. Quando se faz um concurso, por exemplo, né, esses pesos, né, são dados da mesma forma para todos os candidatos, e quando, na verdade, né, a desigualdade, né,
na competição, vamos dizer assim, para a ocupação de um dado cargo, né, ela determina, basicamente, ou maioria das vezes, determina que a escolha, né, o sucesso, ou, enfim, a contratação, não se dê necessariamente de forma igual. A contratação acaba saindo de forma desigual. Não necessariamente a banca teve culpa nisso, mas a estrutura. É um problema estrutural que precisa ser discutido. Então, um episódio que ocorreu numa dessas aulas comigo foi que eu tinha, acho que, uma estudante negra e um estudante, vamos chamar, pardo. Não era negro, mas eu não sei como hoje ele se colocaria, mas eu imagino que se ele fosse fazer sua autodeclaração, ele diria que é pardo, né? Mas, enfim, e eu vivia falando, né, das oportunidades, né, de como, enfim, sem passar necessariamente, né, diretamente pelo assunto, mas comentava nas aulas, falava e tal. E essa estudante, ela sempre fazia umas caras assim de que não queria saber de coisa, entre aspas. Queria saber da aula, não queria esse papo de saber críticas daqui e dali, por que a universidade não recebe todo mundo, recebe uma elite da sociedade, e os pobres não têm acesso, ela mesmo pobre estava tendo acesso, então, porque acho que a cabeça dela passava por isso. Aí eu comentei com a turma, de uma maneira geral, um pouco da minha infância, e comentei na época que eu era estudante aí lá do ensino fundamental, né, que eu, quando estava aprendendo a ler e a escrever, apareciam lá uns livros, e esses livros apresentavam a imagem de uma família, que eram sempre um casal, né, o pai e a mãe, e um casal de filhos, um menino e uma menina, brancos. E aparecia também uma empregada com uma menina ou um menino, negros. E aí, para que isso? Por que não era o inverso? Uma família de negros e um empregado ou uma empregada branca. Certo? E isso, eu não sei até que ponto isso mexeu com a minha cabeça. E por que era assim? Então, eu comecei a falar nisso na turma, e foi a primeira vez que essa estudante abriu os olhos e me olhou com algum interesse no que eu estava falando. Aí eu disse para ela que isso existe uma categoria, né, de análise para isso. Se você for enveredar aí, né, pelas ciências humanas, aí, mais particularmente pelas ciências sociais, é uma categoria que é chamada aparelho ideológico de Estado. Certo? E expliquei que essas coisas acontecem e quando a pessoa, ela mesma, não se apropria da consciência que ela tem que ter do seu direito como pessoa, como ser humano, não abrir mão disso e aceitar o fato da discriminação, né, do preconceito, seja ele qual for, de cor, de classe, do que seja, né, e se submeter a esse preconceito sem nenhuma reação. Né? Então, fiz um discurso parecido com isso lá na sala. Ao final do curso, do semestre, a estudante me procurou para me agradecer por tê-la alertado de uma coisa que nunca tinha passado pela cabeça dela. E ela começou a enxergar por que as coisas eram assim com ela, por que havia tanta discriminação em relação a ela, nos lugares em que ela comparecia, e ela não se dava conta de que ela tinha direitos, e ela estava simplesmente acostumada, se submetendo, passando por aqueles momentos sem merecê-lo. Né? Enfim,
Então, são episódios e coisas de matizes diferentes, né, que ocorreram aí no departamento de Química. Esse que eu citei é particularmente de uma experiência minha nas aulas, em que eu tenho, né, participado ao longo da minha existência, da minha presença aqui no departamento. Eu estou aqui imaginando que eu vou concluir em mais ou menos 10 minutos. Eu pergunto para a coordenação, né, se eu posso ainda usar uns 10 minutos aqui, Patrícia, é possível? Eu acredito que acabo um pouquinho antes, mas ok? Mas aí no máximo 10 minutos, tá bom? Tranquilo, professor, tá excelente. Obrigado. As histórias estão muito maravilhosas. Obrigado. Eu vou trocar aqui a lente, porque esse óculos aqui está um pouco embaçado, e eu comecei a ficar um pouco... Essas histórias me emocionam um pouco, aí eu vou colocar um óculos melhor aqui, e aí também vou dizer para vocês que não é qualquer classe, né, que uma pessoa pode ter 2 óculos, né? E tem gente que não tem nenhum, e fica tateando as paredes para enxergar. Mas veja bem, antigamente, eu não sei hoje como anda aqui no departamento de Química, existiam os ENECs, Encontros Nacionais de Estudantes de Química. O CA de Química, com apoio do DEC, organizou um Encontro Nacional de Estudantes de Química, que foi de 12 de janeiro a 19 de janeiro de 1990, com o título Química e Meio Ambiente. Eu fiz, na época, uma pesquisa sobre quantos eventos a respeito do meio ambiente, né, uma relação química e meio ambiente, ou pelo menos do meio ambiente, ocorreram no mês de janeiro naquela época. Eu achei um evento que foi aí lá pelos dias 20 e pouco de janeiro, não era um evento grande, mas eventos da envergadura desses que ocorrem a cada 2 anos, né? Houve um em 1989 e outro em 91, esse, né, da cúpula, né, do meio ambiente, enfim, que foi criado aí, acho que em 1965, por aí, né? Então, provavelmente, foi o primeiro evento sobre meio ambiente no mundo inteiro. Então, veja bem, essa questão ambiental já era uma preocupação em 1990, né, olha quantos anos passados, dos estudantes e docentes do departamento de Química, parte deles, é claro, né, no início da última década do século passado, né? Aí você vê o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que tanto mal causou à natureza em benefício próprio, pelo que ele fez e pelo que ele deixou de fazer, né? Talvez nem nascido fosse nessa época. Aliás, nem sei se ele chegou a nascer, nem sei se uma pessoa como essa pode ser considerado humano ou com algum sentimento de humanidade, né? Bom, gente, mas o que o Departamento de Química faz? Então, estou colocando como questões. O Departamento de Química faz ciência? Aí, como que eu vou responder a essa questão? Para mim, a resposta é sim. Sim, o Departamento de Química faz ciência. O Departamento de Química tem uma produção científica. Talvez possa existir um desequilíbrio entre o número de trabalhos, e aí é quantitativo, né, de TCCs, dissertações e teses, quando a gente observa para esse número e observa para o número de publicações. Talvez haja um descompasso, né? Talvez tenha que existir um número de publicações que seja mais próximo do número de trabalhos que são realizados, são feitos pelo departamento. Mas não se pode negar. Há um trabalho sendo realizado no departamento de Química. E esse trabalho, o que é? É fazer ciência. Não só transmitir conhecimento, mas produzir ciência. Então, o departamento de Química faz ciência. O que o departamento de Química construiu ao longo da sua existência? Muita coisa. Inicialmente, o departamento de Química não tinha profissionais com formação em Química, como disse antes.
talvez esse descasamento da importância do DEC, né, como tinha falado lá, no cenário da UFV, tenha a sua origem exatamente aí, porque a formação não era adequada àquela época para um departamento que levava o nome de Departamento de Química, criado juntamente com a ESAV, né? Bom, aos poucos o Departamento de Química passou a corrigir isso daí, né? Exigindo a formação em Química ou áreas afins. E aí o departamento foi se tornando essa unidade, né, da Universidade Federal de Viçosa, com a capacidade técnica que tem hoje, eis que seu quadro, né, é altamente qualificado, né? Somente isso daí, se não tivesse trazido mais qualidade ao corpo docente, né, teria dado mais coerência ao corpo docente. Somente o fato de ter profissionais da química, se isso não tivesse trazido apenas, né, maior qualidade ao corpo docente, teria dado pelo menos coerência. Químicos, né, ou profissionais da química em um departamento de química, né? Então, o crescimento do departamento de química no século presente, século XXI, né, esse salto que foi dado aí a partir de 2005, 2006 para frente, né, isso num governo que, à época, apoiava, né, e criou muitas universidades e os Cefetes, enfim, os centros de pesquisa, de formação técnica, né? Esse crescimento é uma prova de que algo importante tem sido construído aqui no Departamento de Química pelo seu corpo docente e, óbvio, né, com o apoio do seu corpo técnico, né? Será que o profissional da química tem consciência de quanto ele controla sobre o seu processo de trabalho? Nós aqui, professores da química, professoras, temos consciência? Nós temos algum controle sobre o nosso processo de trabalho? Não temos essa consciência. Não temos. O profissional aqui da química não tem essa consciência. Assim como a maioria das trabalhadoras e trabalhadores, pensa-se assim, admite-se que é um trabalho a fazer e pronto, ponto final. Quase não se questiona a legitimidade da tarefa que nos é imposta, né? Nesse particular, a discussão sobre o racismo, por exemplo, discussões sobre o racismo não existem. Então, eu tinha comentado lá na frente, né? Não se falou em 20 de novembro aqui no Departamento de Química. Pelo menos eu não ouvi falar. Pode ter um comentário aqui, outro ali, né? Então, eu quero aproveitar e agradecer ao professor Geraldo Emery, professor de filosofia do Colune, né, aqui da UFV, e do Conselho Deliberativo da ASPUV, pelas palavras, né, dele no dia 20 de novembro, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Palavras importantes. Quem quiser, está disponível aí nas redes, né, ou então na ASPUV, isso está gravado lá, porque isso foi gravado aí pelo setor de comunicação da ASPUV, e também o professor Adelso, que deu uma entrevista ao setor de comunicação da ASPUV, também no dia 20 de novembro, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Então, agradeço particularmente, claro, a outros, mas particularmente aos dois professores, né, professor Emery, do Colune, e professor Adelso, do Departamento de Letras, pela importante contribuição no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, agora passado, né, recente, ok? Bom, qual o papel do químico na sociedade? Por que é necessário alguma consciência crítica sobre a produção científica, seja na UFV, em Minas Gerais, no Brasil ou no mundo? Então, veja bem, tudo que é vital à sobrevivência humana, não apenas vital à sobrevivência humana, mas tudo que existe tem química, em qualquer lugar tem química. Indústria, nos medicamentos, alimentos, higiene, cosmético, avião, combustível, né, petróleo, a química está lá. Né? Então, o químico tem importância na vida de todo mundo, eis que o químico trabalha
com a química, essa disciplina que informa para nós que tudo no mundo tem química. Ok? Então, gente, a tarefa do químico ou de profissional de qualquer área não deve ser eminentemente técnica, apenas porque tudo tem química e a pessoa, como profissional da química, então, vai falar sobre química apenas. É desejável o conhecimento sobre o assunto. É necessário, mas não é suficiente. Vamos tomar como exemplo a área de saúde e a atual pandemia, Covid-19. O país tem capacidade científica e técnica para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos, os remédios, as vacinas, seja lá o que for. A indústria farmacêutica coloca obstáculos a outras participações fora da indústria para isso, para a criação desse patamar de desenvolvimento tecnológico na área aí, médica. Então, o esforço dos cientistas para o avanço da fronteira do conhecimento acabam tendo reflexos desiguais na sociedade, ou seja, atinge a sociedade de formas desiguais. Ontem mesmo saiu uma pesquisa sobre como as redes ruins de internet prejudicam os mais pobres na busca pelo auxílio emergencial. Ou seja, mesmo que esse aparelho celular, sofisticado ou não, esse produto, estejam ao alcance de alguns mais pobres, esses mais pobres não poderão usar essa mídia, esse dispositivo, em toda a sua capacidade, em toda a sua plenitude. Por outro lado, esse mesmo produto adquirido por essa classe social é sempre de qualidade muito inferior. Então, você junta duas coisas. O pobre não tem a rede adequada e, por outro lado, tem um aparelho ruim. Então, ele fica sem receber o auxílio emergencial, porque essa tecnologia desenvolvida nas universidades, enfim, nas indústrias, é colocada para a sociedade, chega desigualmente a essa parte da população. Então, quando nós, cada professor do departamento de Química, coloca nas suas prioridades de ensino, pesquisa e extensão a preocupação com o alcance social do produto do seu trabalho científico, a chance de que esse produto possa alcançar também pessoas de baixa renda, essa chance pode aumentar de forma significativa. Então, não é apenas desenvolver, mas ter desenvolvido dentro de cada um de nós um sentimento de humanidade capaz de olhar também para isso. Vejamos, por exemplo, o caso Covid-19 versus Sistema Único de Saúde, SUS. O problema do SUS não nasceu com a pandemia. Nasceu antes com a reforma da Previdência, ou antes ainda, em governos anteriores, com sequestro de recursos financeiros do SUS para uso em outras áreas. Por exemplo, pagamento da dívida. Bom, durante a pandemia, o SUS, criticado como sendo uma parte do serviço público colocado à população que era de péssima qualidade, passou a ser a solução e não o problema. Eis que salvou vida de milhares de pessoas. E hoje, o SUS, e é por meio do SUS que as vacinas chegam às pessoas, onde elas estiverem, em qualquer lugar do Brasil. Nunca se valorizou o SUS como está sendo feito antes, durante essa pandemia. Hoje, durante a pandemia, nunca houve essa valorização. Não fosse o SUS, mesmo com essa estrutura deficiente, eis que o apoio é falho, muitas vítimas fatais teriam somado ao número já existente, alto de mortes por negligência do governo federal no combate ao vírus. Então, qual o recado final que eu poderia deixar aí, para a comunidade universitária nesse momento? A educação vem sofrendo ataques sucessivos do governo federal.
os cortes frequentes e crescentes no orçamento das universidades públicas colocam em xeque a sobrevivência mesma, né, dessas instituições. Né? Vários casos de perseguição a docentes de instituições públicas vêm ocorrendo em todo o país. O caso é tão grave, né, que recentemente, agora, há poucos dias, né, foi criada uma rede de proteção pela Federação dos Professores de São Paulo, FEPESP, e o Instituto Vladimir Herzog, né, uma combinação desses dois aí, né, para que professoras e professores se sintam respaldados e possam exercer a liberdade de cátedra sem pressão. Isso foi anunciado aí há poucos dias, aí ontem ou anteontem, pela Bárbara Gancia, né? Bom, quem se sentir ameaçado pode acessar aí, né, pelo telefone, né, ou pelo site, ou ver se tem como colocar aí, não sei se vai aparecer, porque pode ter cortado. Bom, enfim, né, posso fornecer informação mais tarde também. O Brasil, outra notícia que saiu, é a democracia com mais aspectos em declínio no mundo. Tivemos uma piora em 8 indicadores, como liberdade civis e liberdade de expressão. Um relatório aí recente de 22/11, 22 de novembro. Mais uma atrocidade, veja, essa é realmente... O jornal Brasil Popular noticia, no dia 6 de dezembro, o seguinte: Bolsonaro firma parceria com Oxford, que poderá desnacionalizar a pesquisa brasileira. Certo? Então, além do corte de 90% no orçamento das instituições públicas de fomento à pesquisa científica, o presidente Bolsonaro firmou, semana passada, aí, uma parceria inédita, inusitada, inédita nas Américas, com a Universidade de Oxford, da Inglaterra, né, para a implantação de uma unidade de pesquisa da Universidade Britânica no Brasil. O próprio governo admite que é inédito isso. A parceria foi firmada em 27 de outubro e assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e olha só a hierarquia. E não foi pelo ministro de alguém lá da Inglaterra ou do Reino Unido. Foi com a vice-reitora, nem com a reitora foi, da Universidade de Oxford. Olha o desnível de importância hierárquica, né, na assinatura de um acordo, né, que é da Louise, o nome dela é Louise Richardson. E esse acordo oferece à instituição estrangeira todo o território nacional e tudo que tem dentro dele como livre campo de pesquisa para qualquer coisa que eles quiserem, inclusive produção de vacinas, medicamentos e formação de pesquisadores da instituição inglesa. Né? Então, gente, é absurdo, coloca em risco toda a soberania nacional nessas áreas, compromete pequenos empreendimentos, inviabiliza, né, como empreendimentos em biotecnologia, né, porque o Brasil não deterá, né, autonomia, né, para repassar a essas empresas brasileiras, né, eis que essa pesquisa seria, então, de domínio completo da Universidade de Oxford. Okay? Claro, isso é forçado, né, pela Organização Mundial do Comércio, o antigo GATT, né? O GATT é uma sigla para, não me engano aí, alguma coisa para tarifas, não me lembro agora o significado da... Mas, enfim, hoje é uma Organização Mundial de Comércio, né? Enfim, como que cada um de nós aqui no departamento faz o seu trabalho? A ânsia dos docentes do departamento em realizar o seu trabalho, ensino, pesquisa, extensão e até a administração, ela está tão cristalizada dentro de cada um que essa preocupação com o alcance, né, como que esse resultado desse trabalho chega na população como um todo, e especialmente na classe mais baixa, ele passa despercebido
pela maioria de nós, né? Em um ou outro momento a gente pensa nisso, mas na prática estamos tão mergulhados na execução desse trabalho que essas coisas acabam passando e a gente não faz efetivamente alguma coisa concreta para reduzir essas desigualdades, não só, né, nas classes sociais, mas também naquelas, né, em que a gente tem discriminação mais efetivamente visível, né, aí na sociedade, né? Houve muito avanço. Há mais mulheres na academia, mais negras e negros, LGBT+, alguns índios, quilombolas, etc. Mas ainda é pouco. Especialmente, como disse antes, nos cargos mais altos das instituições públicas. Creio que a nossa preocupação deve ultrapassar os limites de nossos laboratórios e salas de aula. Enquanto não alcançarmos nem dialogarmos com as classes mais necessitadas, não teremos atingido os objetivos de uma classe com alto sentimento de humanidade. Precisamos olhar com carinho para isso. Desculpem, acabei avançando um pouco mais de 10 minutos, tá? Avancei 5 minutos, então 15. Obrigado pela paciência. E com esse recado, encerro as palavras com vocês hoje aqui. Muito obrigado, gente. É isso. Nós que agradecemos, né, essa brilhante palestra, professor Edilton, e o senhor tocou em tantos assuntos importantes, né, tanto da história, histórias e também contexto atual. Queria parabenizá-lo por todas as falas, né, e parabenizar por ser uma inspiração para todos nós, né, porque nós da Química, como você acabou de falar, né, a gente acaba ficando muito mergulhado nesse mundo, né, de pesquisa, ensino, extensão. A gente está dentro de um contexto social, né? E a gente precisa se atentar a todos esses fatores aí. É, né? Muito importante a sua fala. Aí eu gostaria de passar, né, para as pessoas, né, que trouxeram perguntas, questionamentos, e queria dizer assim, que a gente podia muito aproveitar das suas falas e tentar trazer de volta para o departamento coisas interessantes, como esse time de futebol, né? Poderia integrar os alunos, funcionários e professores, essas comemorações que são tão importantes para a gente integrar, né, o corpo aqui do departamento. O corpo do departamento ele é muito amplo, né? É muito amplo. Então, eu gostei muito das suas falas, professor. Parabéns, é uma inspiração para todos nós, pode ter certeza. E agora Obrigado, a gente poderia gente. para as perguntas, né? O pessoal do Centro Acadêmico coletou as perguntas, eles coletaram algumas perguntas, e tem uma mão levantada, que é do Edmundo Barcelos, professor Luiz Cláudio, né? Pode seguir aí, começando pelo Edmundo Barcelos. Pode falar, Edmundo. Edmundo, você está com o microfone ligado? Você quer falar? O Edmundo não se pronunciou, não sei se está com problema no microfone. Se o Luiz Cláudio quiser ir falando, o Luiz Cláudio está com a mão levantada. E pode ir falando, enquanto o Edmundo às vezes está com problema no microfone. Tá, ok. Obrigado, Patrícia. Vou ligar minha câmera também. Edilton, meu caro amigo, foi uma honra, um prazer te ouvir. A gente, quando se encontra, a gente conversa. Eu fui seu aluno e na graduação você entrou em 79, eu era aluno de 78. Fui seu aluno, trabalhando juntos. Fomos colegas de departamentos, fomos amigos, assim, eu te vejo, sempre tem aquele respeito e aquela... O último nosso encontro foi no supermercado, aí em Viçosa, né? E eu sempre, quando posso, eu paro para conversar com você. Claro, do ponto de vista, nós temos divergências de uma série de opiniões da maneira como fazer, mas não como objetivo. Porque seria ideal se a gente tivesse agora pelo menos 2 horas, porque você levantou tantos pontos importantes que a gente não reflete no dia a dia, tá? Mas eu acho que, quando você menciona que no 20 de novembro você não ouviu, sim, mas cabe a cada um de nós a levantar a voz. Eu não ouvi o outro falar, mas eu vou falar, tá certo? Aquilo que eu acho importante, eu vou levantar minha bandeira. Existem muitas bandeiras,
jovens estão aqui, tem muitas bandeiras, mas não dá para cada um levantar todas as bandeiras. Eu escolhi algumas bandeiras, você escolheu outras bandeiras, e essas bandeiras se complementam, e a sociedade avança assim. Quando você comenta, eu não vou comentar tudo, nem fazer muita pergunta, porque o tempo está muito curto, como eu falei, precisaria de 2 horas, no mínimo, um dia inteiro, tá? Mas você coloca um ponto que é crucial, logo no início da sua fala, e que eu compartilho, que é o seguinte: quando você fala da ordem de importância, isso tem muito a ver com a questão histórica. Claro que tem a ver com a questão histórica, e a história é algo importante. Foi muito bom te ouvir por conta disso. Nos últimos anos, o meu interesse pela história tem aumentado, tá? E quando você fala disso, eu vou te falar uma coisa. Quando eu entrei na assessoria internacional e fui criar um panfleto, tá, para divulgar, eu pedi à secretária para pegar fotos, para poder representar a universidade. Ela veio com foto de cavalo, de peixe, de boi. Eu falei, tira, não quero uma. Isso está no inconsciente. A universidade é importante. Nessa época, 10 anos atrás, o Centro de Ciências Agrárias, ele não era o maior, não, Edilton. Não era. O número de alunos, e número de professores, e número de cursos, não era o maior. Tá certo? Então, a importância quem dá é a gente. Eu não vou me submeter, o outro acha que é importante. Eu é que tenho que falar e levantar e defender o que é importante. Eu sempre defendi o seguinte: agrárias é importante? Claro que é importante, é fundamental para esse país, é fundamental para alimentar esse povo, tá? E foi estratégico quando Arthur Bernardes, então presidente do estado de Minas Gerais, não era governador, criou a universidade, tá certo? Agora é o seguinte: quando eu viajava com o reitor começava na fala dele, que a universidade é agrária. Reitor, não é agrárias, não. Agrárias é 1/4 da universidade. 1/4. A universidade tem um curso de direito de ponta, tem um curso de excelência na área de engenharia, várias áreas. Tá? A universidade já formou aí vários procuradores e juízes. Então, nós temos que mudar o discurso, mas quem muda é a gente, no dia a dia, na fala. Então, quando você começa a falar da importância, eu não concordo com isso, com essa questão da importância. Nós é que temos que dar. Quando alguém começa a falar, nós temos que apresentar e mostrar, não, todos somos importantes. Né? Essa é só um comentário para começar com essa reflexão que você fala da importância. Eu concordo, compartilho com você, mas cabe a cada um de nós combater. E combati. Não apareceu uma foto de cavalo no meu folder, não apareceu uma foto de cavalo na página da universidade. Tá certo? E toda vez que o reitor ia falar, eu cutucava o reitor e falava, não, reitor, muda esse discurso. Tá? Nós somos uma universidade, não uma escola agrária. Nós éramos uma escola, não somos mais. Somos muito mais que isso. Tá? Era isso, meu amigo. Eu quero te encontrar de novo para a gente continuar esse bate-papo. Tá? Obrigado aí. Pessoal, nosso tempo está bem no limite aqui. O pessoal deixou a sala até 9h45. Temos 1 minutinho. O pessoal do Centro Acadêmico quer se pronunciar em relação a alguma pergunta? Não, eu agradeço o comentário do Luiz Cláudio, né? Enfim, e a gente vai continuar a conversa, Luiz. Claro. Né? Mas vamos aí, está no adiantado, então não vou debater um pouco com você esse é um tema para ficar o dia inteiro debatendo, e que deveria estar sendo debatido. Ok, Patrícia. Oi? Professor Edilton, eu gostaria de agradecer imensamente em nome do Centro Acadêmico, do professor Vinícius, né, dos organizadores do evento. A sua palestra foi acredito que seria muito interessante termos novos momentos, né, desse tipo de conversa. Muito obrigada, muito obrigada. A gente pode, se o senhor for continuar a participação, algumas perguntas ainda a gente às vezes consegue algum tempinho, né, para responder. Mas muito obrigada mesmo. E agora a gente vai ter eu que agradeço a oportunidade. Eu queria agradecer a palestra do professor Edilton. Eu, particularmente, como estudante do curso de Química e participante do Centro Acadêmico, aprecio muito esse cunho político que o professor Edilton tem e que traz muito um apoio para a gente, como estudante, que está no movimento estudantil e lutando.
E agradeço muito por isso, e a sua fala foi muito boa, professor, muito obrigada. E agora às 10 a gente vai ter uma outra palestra, a Bia vai falar um pouco mais sobre isso, e o link já está aqui na nossa chamada. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço, professor Edilton e professora Patrícia. Parabéns pela sua fala, professora. Eu acho que é muito importante, como a Letícia falou, como estudante, a gente ouvir e entender um pouco melhor como é que foi essa trajetória do curso na universidade. Sobre os links. Esse próximo link aí que está no chat é da palestra das 10 horas, que é do professor Luiz Cláudio, e também mediado pela professora Patrícia, e todos os outros links dos outros momentos, que são à tarde, também já foram enviados aos participantes pelo e-mail, tá bem? Obrigada a todos. De nada. Obrigado. Professor Edilton. Obrigada a todos. Então, agora nós vamos entrar no outro link, né? E às 10 teremos a próxima palestra. Tchau, gente. Obrigada.